muita gente envolvida. E agora a gente vai encerrar, Il y a vai fechar. beaucoup de Ele gens vem aqui pra concernés, encerrar agora. on les a vus. Maintenant, on va terminer. Peço que acendam as luzes Je vous do demande salão, por favor. d'allumer la lumière du Esses salon, 2 dias antes s'il que vous nós plaît. ficamos no escuro. On a passé Et agora- deux journées dans le noir. non? Hein. Maintenant, on va l'allumer. Eu quero de forma muito especial agradecer a todos De manière vocês que spéciale, estão je até veux aqui, vous até nesse remercier momento, esses à quase 5 tous horas, ceux qui os sont 2 restés dias jusqu'à intensos, cette de heure-ci, muita- pendant ces muita 2 conversa, journées, de de muita beaucoup troca de d'entretiens, informação, de d'échanges muita d'informations, de discussão, beaucoup de discussions, conversas que a gente não des viu, entretiens qu'on nem n'a tudo pas que entendus, on n'a aconteceu pas vu, no Fórum pas Brasileiro toujours, África, pas tout aconteceu ce qui s'est passé, on l'a neste vu, grande salão, et les aconteceu choses sont também passées nas ailleurs salas de que reunião, dans cette reuniões, salle. Il y a eu des nos salles de corredores, réunion, no dans le lounge, couloir, le fora lounge, desse et en ambiente. dehors de cette Mas salle. nós temos a Mais nous convicção avons de la que, conviction o que aconteceu que ce aqui, qui s'est passé foi ici, visível, qui que não était foi visible, visto por nós, mais é o qu'on n'a pas vu, resultado c'est le do résultat interesse de de cada l'intérêt de de vocês. chacun de vous. E eu queria primeiramente agradecer a D'abord, todos que je vieram veux aqui. Nós tivemos mais de Remercier 300 tous ceux qui sont venus delegados, ici. On mais a eu de plus de 15, 300 délégués, plus de representações, 15 représentations de governos. gouvernement Tivemos mais de 40 et plus de países 40 pays representados représentés aqui. ici. Foram 7 sessões 7 séances plenárias, plénières com mais de 40 avec plus de 40 palestrantes do nível, intervenants com níveis fantásticos, expressivos. avec Isso tudo des representa hauts de niveaux. forma Et muito tout cela cristalina, e eu représente digo de isso com manière muita, très claire, alegria. et E je eu le peço dis de aqui que manière toda a avec equipe beaucoup que de joie, trabalhou et je no demande à Fórum toute Brasil África l'équipe esteja qui no a salão, travaillé que ici, estão nos je veux qu'ils corredores, soient a ici. equipe do staff, J'appelle os tout le monde voluntários, ici, ceux qui sont ah, dans les os couloirs, les recepcionistas, volontaires, queria que todo mundo estivesse aqui. les Viesse réceptionnistes. aqui pra frente. Je demande Por favor, qu'ils aqui viennent nessa tous parte, ici, Carol, chama aqui, por favor. ici devant, s'il vous Isso é plaît. pra Venez dizer que tous nós estamos muito pour vous dire gratos que nous sommes pela très reconnaissants disposição que vocês de votre apresentaram disposition, aqui toute la disposition em que vous nos avez ajudar a montrée construir uma pour agenda. nous aider Eu à falava há pouco construire tempo cet com uma agenda. pessoa que pode chegar, não se acane Venez. sem vergonha, por favor. Nós, eu respondi há pouco tempo uma pergunta. J'ai répondu Por que África? récemment à une question. On m'a demandé pourquoi l'Afrique. Tem mais gente chegando. E a pergunta Et moi, cette question, a pergunta que me foi feita La é por que question- África? Isso foi há on m'a 12 demandé anos, pourquoi quando eu l'Afrique. Mais iniciei ça, as il y a atividades 12 do ans, Instituto Brasil África. quand j'ai commencé cette Por que você não activité à criou l'Institut Instituto Brésil-Afrique, Brasil, pourquoi vous n'avez pas outra geografia? créé un institut Brésil Et eu et un autre disse, pays, "Por que não une autre África?" région? Et j'ai demandé sonho pourquoi pas que l'Afrique. surgiu há 12 Le anos, rêve qu'on o a sonho que eu il y a surgiu há 12 12 ans, anos, ele é uma realidade. c'est une As discussões que réalité. nós tivemos aqui Les discussions que refletem nous avons eues o ici tamanho reflètent a la importância dimension e as de relações do Brasil e l'importance que le África rapport têm entre para le o Brésil mundo. et l'Afrique ont pour le Eu monde. falava há pouco tempo com meu amigo embaixador Récemment, je Martin, parlais à l'ambassadeur ele dizia, Martin. isso é Martin disait, realidade. ça c'est la Thank you, réalité. Ambassador, for your support during this time. Nós temos aqui Nous avons pessoas ici que des gens empreendem os seus esforços qui para uma ação muito qui engagent concreta, leurs que é efforts pour fazer une com que action esse très sonho concrète, do Brasil e c'est da celle África de faire que ce rêve esteja junto. entre le Brésil et Os l'Afrique meus colegas que avance. estão aqui Mes collègues comigo, qui sont là, eles avec sonham moi, o meu sonho há muito tempo. ils rêvent mon rêve É il y a sonho difícil, longtemps. né? C'est que un Brasil e rêve África difficile Eu queria de agradecer. réaliser. Mais Estão là, liberados, tá? là, Obrigado. je vous remercie, merci. Vous êtes libérés, vous êtes libres. Obrigado. Eu queria agradecer a Et je todos voudrais vocês vous e dizer remercier, que vous tous, essa aventura ela et vai dire persistir, que ela vai cette seguir. aventure Todos os anos eu fico va na se dúvida poursuivre. Tous Paulo, les ans, j'ai ce se a gente vai doute continuar. E o pour Paulo savoir Gomes si é je um vais incentivador continuer. dessa Et Paulo Gomes, iniciativa. il, Protásio, il obrigado encourage por beaucoup cette initiative. provocar. Eu sou um homem de Donc, provocação. moi, je suis Me un homme de provocou pra gente provocation. fazer um Quand on me evento maior. provoque, il m'a Vamos provoqué pensar nisso à sim. faire un événement Isso plus é grand. para concluir dizendo para vocês que On Nós va le temos faire. ainda Tout cela pour vous muitas dire montanhas qu'on a a serem encore escaladas. beaucoup de Essa é montagnes apenas uma. à Foi escalader. mais uma. Mas essas montanhas só conseguem ser escaladas Mais on arrive se à les tiver escalader trabalho si colaborativo. on a du travail collaboratif. Esse evento Faut é que um tout le evento monde muito coopère. difícil, mas ao mesmo C'était tempo muito un fácil. événement très difficile, mais en même difícil temps porque très facile. Juntar todas as pessoas, Difficile parce as que importâncias, réunir com toutes os tempos les reduzidos para personnes estarem aqui, às vezes eu ici, fico pensando que isso é parfois um c'est milagre. difficile. On pense même que Mas c'est é du fácil, mirage. Mais c'est porque é facile algo coletivo, parce que c'est é quelque algo chose de comum. collectif, E
commun. tem uma coisa que me anima, S'il y a quelque é chose pensar em qui transformar m'encourage, o c'est de impossível penser em de algo real. transformer l'impossible en réalité. Tout cela me paraissait impossible, mais on Isso a que fait o des accords. Lessa apresentou Tout ce aqui que Lessa uma a dit ici, oportunidade c'est une para uma região opportunité toda. pour toute Não une é para uma région, pessoa, não é para o non banco, não seulement é para o pour une instituto, personne, pour une são para banque, as pour empresas que l'institut, estão c'est na região pour les amazônica. entreprises Eu qui tenho sont là certeza en que a Amazonie, gênese et je suis dessa sûr que la iniciativa, genèse ela de cette pode se initiative transformar em realidade para peut empresas. devenir une O acordo que nós réalité assinamos pour ontem plusieurs com Las entreprises. Palmas vai L'accord certamente que nous avons beneficiar signé avec Las Palmas muitas hier organizações va brasileiras que querem propicier exportar mais à para o continente l'exportation africano. pour Eu beaucoup concluo d'organisations dizendo para vocês brésiliennes, que d'institutions o que brésiliennes. parecia Et je conclus en impossível disant que é ce realidade. qui paraissait impossible Eu est quero devenu convidar vocês réalité. para o fórum Et je vous invite Brasil-África pour le forum Brésil-Afrique 2025. Então, está encerrado o Fórum Alors, Brasil-África 2024. c'est Foi um prazer clos estar aqui. le Muito forum obrigada pelo Brésil-Afrique convite mais uma vez. 2024. Quem Merci sabe nos de vemos ano que l'invitation. vem. Uma boa Peut-être on se boa verra, tarde a todos reverra l'année e obrigada. prochaine. Bonne fin de journée. Merci beaucoup.